Hoje nós temos a comemoração de um célebre evento na nossa cultura que é amplamente comemorado na Índia, em toda a comunidade hindu, espalhada pelo mundo inteiro. Hoje é um dia de muita devoção, onde a gratidão invade o coração de todos os hindus e eles alimentam esse sentimento através de jejum e austeridades, serviços, caridade, diferentes processos que auxiliam no desenvolvimento espiritual. E nós também comemoramos este evento. Não podemos dizer que fazemos parte da comunidade hindu diretamente, mas também não podemos dizer que estamos à parte da comunidade hindu. Como identidade institucional, a nossa sociedade, ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, traz a mensagem Gaudiya Vaishnava, que é fundamentada nos princípios hindus, mas que transcende a conceitos dogmáticos de qualquer instituição religiosa e qualquer linha religiosa limitada por dogmas. Então, o conceito de Deus dentro do hinduísmo originalmente é o conceito de um único Deus. E que esta personalidade, a pessoa original de onde tudo emana e que é o criador de tudo, de todos os universos materiais e espirituais, esse indivíduo, esta personalidade é a personalidade suprema, é onipresente, onisciente e não administra diretamente os afazeres de cada indivíduo dentro deste mundo. Ele interage com os indivíduos que realizam os seus afazeres, mas ele não é responsável pelas atividades de cada indivíduo. Os indivíduos mantêm sua liberdade, sua independência, ainda que parcial, mantém sua liberdade através do livre-arbítrio, e ele decide como se relacionar com essa pessoa suprema. E como ele não interage diretamente, ele possui muitas energias através das quais ele se relaciona com toda a criação material. Essas energias da Suprema Personalidade de Deus são muito ativas e eficientes também. São muito eficientes e elas dão conta de todo o recado, de toda a harmonia dentro do universo, promovendo o cosmo e às vezes também o caos. Dentro dessas energias há leis que são muito rígidas e interagindo com a liberdade individual de cada ser, imagine quanta confusão pode dar. Então, essa suprema personalidade de Deus, de vez em quando, por conta própria e livre de qualquer motivação mundana e também sem interagir com as forças energéticas da existência material, decide vir a este mundo. E vem a este mundo no que se chama, que é muito conhecido, o termo se chama de um avatar. Então, avatar
originalmente avatara, que é uma palavra sânscrita que significa aquele que desce. Então, o que desce, aquele que vem de algum lugar que está superior. Então, a personalidade de Deus, interagindo com toda a natureza material e com todos os indivíduos da natureza material, desce, vem a este mundo em diferentes situações. O cristianismo trata deste assunto com muita seriedade e identifica Jesus Cristo como Filho de Deus. E nós que temos origem cristã, por sermos ocidentais, conhecemos bem, não bem, mas conhecemos a teologia cristã o suficiente para saber como eles valorizam a vinda de Deus através da presença de Jesus, da vinda de Jesus, seu Filho. A cultura védica também trata desse mesmo assunto com uma pequena diferença. A cultura védica, a tradição védica, diz que Deus vem inúmeras vezes a este mundo. Não vem apenas uma única vez como seu Filho, mas vem inúmeras vezes e em diferentes épocas. O Bhagavatam descreve, este livro que nós vamos ler aqui agora um pedaço, descreve várias encarnações da Suprema Personalidade de Deus. Depois diz que de todas essas encarnações existe uma que é a própria Suprema Pessoa, que é Bhagavan, Krishna, e que sempre que há alguma irregularidade extrema dentro desse mundo, então a pessoa suprema decide vir. O verso em sânscrito seria Ete cham sakala punsam krishnastu bhagavam swayam indrari vyakulam lokam mridayanti juge juge. Então este, que é um verso do segundo canto do Bhagavatam, é muito importante para explicar as inúmeras vindas de Deus a este mundo. Às vezes ele vem e fica mais famoso em determinadas áreas. Às vezes ele fica mundialmente famoso. E às vezes ele nem fica tão famoso assim. Ele vem com um propósito específico, atua naquele propósito, dá conta do recado e simplesmente sobe outra vez. Já que, como avatar, ele desceu, ele sobe outra vez. Então, hoje nós comemoramos o aparecimento de Ram Avatar, Senhor Rama descendo a este mundo. Ele veio a este mundo há muito tempo atrás, em outra era. Não era a era que estamos vivendo. Não era a era que estamos vivendo. Interessante. Mas ele veio há muito tempo atrás e a história foi passada através da tradição oral, ou seja, de pessoa para pessoa e de geração em geração até os dias atuais. E antes dos dias atuais, essa tradição foi colocada também num livro clássico da literatura indiana chamado Ramayana, que é muito também conhecido dentro da literatura universal. E o Ramayana, um épico escrito no idioma sânscrito, num rigor gramatical e etimológico muito impressionante, cujos significados são mantidos e estão de acordo com a tradição. Então, esse Ramayana é apresentado ao público como um livro de inspiração de comportamento para a sociedade humana. No que se refere à relação família, de composição familiar, um dos exemplos do Senhor Rama é ter sido monogâmico. Ele viveu numa época
em que havia poligamia. Homens, principalmente os homens com poder aquisitivo alto e com um nível moral muito elevado, podiam ter mais de uma esposa. Não era que ele tinha menos nível moral, era de acordo com os costumes da sociedade. Quanto mais competente o homem era em valores morais e éticos, mais liberdade ele teria para se casar com maior número de mulheres. Mas o Sr. Rama adotou um comportamento voluntariamente diferente disso. Ele teve uma única esposa e nunca teve outra. Isso foi o exemplo dado naquela época, que ainda pode servir para a gente hoje em dia, né? Mesmo porque as leis hoje, as leis dos países, quase todos os países do mundo também, hoje não admitem a poligamia. Então, o Sr. Ramachandra deu esse exemplo específico, como um avatar, ele deu esse exemplo específico na formação da Constituição Familiar, né? Na Constituição Familiar. Também ele trouxe para a convivência das pessoas a dedicação de um rei. Ele veio como um rei e ele deu o exemplo de um rei que é interessado na proteção das pessoas, de todos os seus súditos, e na proteção do equilíbrio entre as diferentes espécies, com uma visão de biodiversidade desde aquela época, e respeitando e compreendendo a interação do homem com todos os seres que interagem dentro do meio ambiente vivo. Então o Sr. Rama teve essa atividade e, como exemplo também, administrou uma herança de um reino de uma maneira muito próspera e vencendo muitos obstáculos que eram ataques específicos à moral e ataques também à religiosidade e à espiritualidade praticada naquele momento. Então, Rama foi também um exemplo de um governante que tinha interesse em escutar o que diziam as pessoas. Havia ouvidoria, em outra expressão. Ele introduziu a ouvidoria desde aquele tempo. Nós temos instituições e até grupos sociais, mesmo hoje em dia, que ainda não têm ouvidoria. Mas o Sr. Ramachandra tinha ouvidoria desde aquela época. E como o processo era um pouco menos interativo, não tinha tantos recursos assim virtuais e tecnológicos, ele se utilizava de se disfarçar, de tirar as roupas de rei. Tirar as roupas de rei, vestir roupa de uma pessoa comum e simplesmente ir nos lugares públicos para ouvir o que se falava de política, para ouvir o que falavam dele, o que falavam do governo dele. E ajustava. Sempre que ele ouvia, ele levava em consideração a opinião pública e ajustava. Isso teve depois uma consequência muito drástica, porque ele ouviu também algo que não foi muito agradável para ele mesmo, quando um casal brigava e o homem dizia para a esposa, acusando ela de infidelidade, dizia: o que você pensa? Você pensa que tipo de homem você pensa que eu sou? Você pensa que eu sou como o Ramachandra? Que a esposa dele trai ele e que ele ainda fica com ela? Ele ouviu isso também e deu a maior confusão.
Então, assim, Ramachandra deu esse exemplo de um rei que chegava perto das pessoas, que abordava as pessoas, que buscava compreender as necessidades das pessoas, os interesses das pessoas, e estabelecia para o seu reino a prioridade de administrar de acordo com as necessidades e interesses de todos, e também com a razão da sua própria vinda a este mundo e a estar naquela posição de rei. Então esse era o Senhor Ramachandra. Nós comemoramos o aparecimento dele hoje, que é feito através de cálculos astronômicos, através da posição da Lua, da posição de diferentes constelações estelares. Eles distinguem dentro de um calendário lunar que não é como o calendário gregoriano, mas eles conseguem definir o mês e o dia. Por isso que o nome dessa festa é chamada de Rama Navami Mahotsava. Rama é o nome dele, Navami significa que é o 9º dia da lua crescente, e Ramanavami Mahotsava significa grande festival. Maha é festival e Utsava Maha é grande e Utsava é festival. Então, Mahotsava. Ramanavami Mahotsava é o dia que hoje, é o evento que hoje estamos comemorando e que vocês todos convidados aqui estão, e que dá abertura pela segunda vez às atividades presenciais do nosso curso de liderança aqui na América Latina, que é chamado de GBC College. É um curso específico para a formação de secretários zonais de supervisores zonais, na verdade, supervisores zonais do corpo administrativo superior da nossa instituição. Então, hoje aqui nós temos muitos estudantes reunidos que são, de fato, líderes em seus lugares de origem. Tem pessoas do México, da Colômbia, do Peru, da Bolívia, da Argentina, de muitos outros lugares, inclusive do Brasil. Alguns líderes aqui estão para fazerem a última etapa de um curso iniciado no ano passado, com duração de 1 ano. A primeira etapa ocorreu o ano passado, em abril, que foi assim também, presencial. Depois foram 11 meses até agora, de abril até agora, 11 meses de curso à distância, e agora mais 15 dias de curso presencial. Alguns alunos vão concluir o curso, outros ficaram reprovados. Não, outros não conseguiram concluir todos os seus trabalhos nesse período de 11 meses. Então, se decidiu que iria prorrogar o prazo de entrega dos trabalhos e tal, para que todos pudessem ter a oportunidade de se graduar. Então, agora eles vão concluir a segunda etapa presencial, e vão ter mais alguns meses de prorrogação de prazo online ou à distância para concluírem o curso. Então, esse Ramanavami Mahotsava, que hoje comemoramos, foi o ano passado também a abertura do nosso curso do GBC College. Esse curso do GBC College não é uma iniciativa brasileira da nossa instituição no Brasil, nem do nosso instituto em Campina Grande. A história é que o GBC College é oferecido na Índia, e os devotos que faziam essa formação em supervisores zonais na Índia faziam um curso em inglês, e eles viram a grande importância do curso e resolveram fazer fora da Índia também. E fizeram na Rússia. E depois ofereceram para fazer em outra parte
alguns devotos que tinham feito o curso, que eram argentinos, nenhum brasileiro havia feito o curso ainda. Então, que o Devakinandana Mitravinda e colegas dele de grupo decidiram fazer um trabalho, o trabalho de conclusão de curso deles, a monografia, seria organizar um curso desses na América Latina. E abriram concorrência para ver em que país seria. Então, naturalmente, atrevido, eu resolvi mandar uma proposta. E eles me chamaram na Índia para conversar. E eu fui, tive uma entrevista com os curadores do GBC College, e eles não me deram a resposta na hora, disseram que depois eles dariam a resposta. E ficaram avaliando. Eu mostrei todas as instalações que tinha, como era o nosso auditório, nosso restaurante, nossa cozinha, uma coisa super importante, né? A nossa cozinha para produzir comida para 60 pessoas todos os dias, 3 vezes por dia, nossa organização, o nosso curso Bhakti Shastri, que nós já fazemos aqui no Instituto, que já tinha tantos anos, assim, este ano é o 19º ano. Então, fomos aprovados, ganhamos a concorrência e trouxemos o curso para o Brasil, e aqui estamos tendo o grande privilégio de receber tantos devotos importantes de tantos lugares. Bom, então, nós oramos ao Senhor Ramachandra que aceite esta versão latino-americana do curso de supervisores zonais do GBC como uma oferenda ao seu transcendental aparecimento neste mundo mortal. Porque o Senhor Ramachandra não pertence a este mundo. Ele vem para dar misericórdia para as pessoas deste mundo. Então nós fazemos isso como uma oferenda ao Senhor Ramachandra. Tivemos a oportunidade de fazer isso o ano passado e agora outra vez. E assim, com muito prazer, nós estamos levando esse curso como uma oferenda especial. Também ainda do aparecimento do Senhor Ramachandra, da grande importância do aparecimento do Senhor Ramachandra, eu quero ler aqui um pouco do resumo do livro de Prabhupada, onde ele fala do aparecimento do Senhor Ramachandra. Há uma curiosidade muito grande. E há uma curiosidade. Na Índia, no Ramayana, se diz que há um túnel construído de Sri Lanka até fora da Índia, passando pelos oceanos, e que vai numa terra muito distante, e descreve essa terra distante. E esse túnel, Prabhupada, nosso mestre espiritual, comentou que e também se diz que através desse túnel, no passado, uma personalidade muito avarenta, muito cobiçosa, e um rei, como rei, muito mau, havia explorado essa terra distante e por este túnel levado ouro, pedras preciosas, etc. Isso se conta no Ramayana. Então, e também que através deste túnel, o Senhor Ramachandra veio, quando descobriu que foi feito o túnel, o Senhor Ramachandra passou por ele e veio até aqui para derrotar essa personalidade que estava levando o ouro desse lugar para lá, para Sri Lanka, que era parte da Índia naquela época. Então, Prabhupada, no seu Bhagavatam, não aqui no 9º canto, mas em outra parte, Prabhupada vai dizer que provavelmente este lugar que foi tocado, visitado pelo Senhor Ramachandra é o Brasil. E ele falou isso, é engraçado, né? E ele falou isso na Venezuela, e Bhaktisundara Maharaj
que é o mestre espiritual do Hitakari, Bhaktisundar Maharaj escreveu um livro das palestras de Prabhupada dadas na Venezuela nos anos 70, 75, 76, e ele comenta isso, que Prabhupada havia falado isso. Prabhupada falou no Bhagavatam e falou de novo na Venezuela. Então, os cariocas dizem que o túnel vai dar atrás da Pedra da Gávea. Atrás da Pedra da Gávea. E na ilha de Marajó, lá no Pará, eles contam uma história de que, segundo eles, uma lenda, que tem a boca de um túnel que vai dar na Ásia. Eles contam lá. Então, eu não sei se foi no Rio ou se foi no Marajó, onde terá sido. Mas essas coisas são interessantes, porque no Rio se diz também que atrás da Pedra da Gávea tem uma caverna, e que essa caverna pode ser a boca de saída, ou de entrada, né, do túnel onde ia levar todo o ouro. E que o rio foi todo construído na época por essa galera, por isso que é tão bonito assim, os cariocas dizem. Né? Bom, então, seja lá como for, nós temos uma relação, este país tem uma relação com a história do Sr. Ramachandra, porque todos os estudiosos dos livros de Prabhupada, que não são poucos, nem são apenas os devotos do movimento Hare Krishna, mas grandes estudiosos que leem os livros de Prabhupada, porque os livros de Prabhupada trazem a tradição original do texto e trazem nos significados de Prabhupada a experiência da tradição oral e da tradição vivida e da tradição Gaudiya, ou seja, de Chaitanya, que é a autoridade em termos de avatar mais próximo do nosso tempo. Então, a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que estimula os significados de Prabhupada nos livros, oferece, então, a riqueza mais especial para aqueles que buscam um conhecimento capaz de produzir uma transformação na sua vida condicionada. Não tem outro objetivo. O objetivo é criar uma dinâmica interna onde, depois de ler um livro desse, a pessoa não seja mais a mesma. Ou seja, que aquele conhecimento seja capaz de modificar sua visão de mundo, sua perspectiva de mundo, para um nível de percepção superior em termos de energias espirituais. Então, o significado do Bhaktivedanta de Prabhupada tem esse objetivo. Por isso, qualquer conhecimento que venha de Prabhupada, ainda que a gente não consiga compreender imediatamente, não consiga aceitar, etc., porque isso acontece, esse conhecimento deve ser respeitado e guardado como parte de uma obra clássica que não é feita simplesmente para traduzir os momentos de perplexidade que uma sociedade passa. Então, os significados não são feitos para dar respostas instantâneas. Os significados são feitos para dar respostas que têm natureza eterna. Respostas que são universais. Os detalhes cabe a cada pessoa inserida em cada contexto sociocultural. Então, isso é muito importante, porque os significados de Prabhupada foram produzidos para 10 mil anos. Não foram produzidos simplesmente para atender as necessidades desses séculos que estamos vivendo. O século XX, onde Prabhupada produziu, e agora o século XXI, que vai galopando a toda velocidade. Já estamos no ano 19. Então,
não foi feito só para isso. Então, às vezes, os significados de Prabhupada não revelam tudo. Por isso, a releitura dos livros de Prabhupada, que são clássicos, é tão recomendada quanto a releitura de qualquer literatura clássica, como Lusíadas e outros. Qualquer literatura clássica universal pode ser avaliada em qualquer época e nem sempre revelará respostas compreensíveis a nível prático de um grupo social. E isso é o momento que vivemos hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, Prabhupada viveu uma experiência muito próxima dessa de nós aqui. Nós, aqui, adultos e jovens adultos que estão começando, e velhos adultos também, que estamos compartilhando agora este momento histórico da sociedade, vivendo cada um em sua posição dentro da sociedade, nós nos encontramos com uma herança cultural que é espetacular e que nós podemos cuidadosamente ler e reler em diferentes épocas de nossas vidas e teremos respostas ajustadas a diferentes momentos. E teremos respostas sempre de acordo com a intenção de Prabhupada, de acordo com problemas que são reais para a existência material. E nem sempre, claro, como já disse, problemas que são pontuais para a época que está se vivendo. Então eu vou ler aqui o resumo do capítulo onde Prabhupada descreve, ele próprio escreve o resumo dizendo, contando a história superficialmente, vai falar de muitos nomes, das famílias, etc. Mas tudo é muito importante e significativo para a nossa compreensão e comemoração do dia de hoje, numa reflexão de um episódio, de uma história que está a milênios de distância para trás. Nós não poderíamos remontar a nossa árvore genealógica de nossos parentes, né? Nesse tempo que está aqui. Porque aqui se fala de Treta Yuga. Não é nem Dwapara Yuga, nem Kali Yuga. Kali Yuga já tem 5.000 anos. Para não falar de Dwapara Yuga, que já se passou, e antes disso, Treta Yuga. Então, é o que estamos falando aqui. O assunto é bem importante, bem antigo. Então, eu vou ler aqui agora. Este é o 9º canto do Bhagavatam. O Bhagavatam é chamado também de Bhagavata Purana. É um gênero literário que transmite a tradição filosófica através da contação do relato de histórias interrelacionadas. E estamos lendo o 9º canto, capítulo 10. O título do capítulo é Os Passatempos do Supremo Senhor Ramachandra. E Prabhupada escreve o seguinte: este 10º capítulo descreve como o Senhor Ramachandra apareceu na dinastia de Maharaj Katwanga. Narra também as atividades do Senhor, contando como ele matou Ravana e retornou a Ayodhya, a capital do seu reino. O filho de Maharaj Katwanga foi Dirga Bahu, cujo filho foi Raghu. O filho de Raghu foi Aja. O filho de Aja foi Dasharata. E o filho de Dasharata foi o Senhor Ramachandra, a suprema personalidade de Deus. Quando, em sua plena expansão quádrupla, como Senhor Ramachandra, Lakshmana, Bharata e Shatrughna, o Senhor desceu a este mundo, grandes sábios como Valmiki, os quais conheciam de fato a verdade absoluta, descreveram seus passatempos transcendentais. Srila Shukadeva Goswami narra esses passatempos resumidamente. O Senhor Ramachandra
partiu com Vishvamitra e matou Rakshasas como Maricha. Após quebrar o forte e rijo arco chamado Haradhanu, o Senhor casou-se com mãe Sita e acabou com o prestígio de Parashurama. Em obediência à ordem de seu pai, ele seguiu para a floresta, acompanhado de Lakshmana e Sita. Lá, cortou o nariz de Surpanakha e matou os associados de Ravana, encabeçados por Khara e Dushana. Ao raptar Sita Devi, o demônio Ravana começou a sofrer seus infortúnios. Quando Maricha assumiu a forma de um veado de ouro, o Senhor Ramachandra saiu no encalço do veado para satisfazer a Sita Devi. Entregando-lhe aquele animal, porém, nesse ínterim, Ravana aproveitou-se da ausência do Senhor e raptou-a. Após Sita Devi ser raptada, o Senhor Ramachandra, acompanhado de Lakshmana, buscou-a por toda a floresta. No decorrer dessa busca, eles encontraram-se com Jatayu. Então o Senhor matou o demônio Kabandha e o comandante Vali e estabeleceu uma relação amistosa com Sugriva. Após organizar uma força militar composta de macacos e seguir com eles para beira-mar, o Senhor esperou a chegada de Samudra, o oceano personificado. Quando, porém, viu que Samudra não vinha, o Senhor, o amo de Samudra, ficou irado. Então, Samudra veio ao Senhor com muita pressa e rendeu-se a ele, desejando ajudá-lo de todas as maneiras. Daí, o Senhor tentou construir uma ponte sobre o oceano e, seguindo o conselho de Vibhishana, ele atacou Lanka, a capital de Ravana. Anteriormente, Hanuman, o servo eterno do Senhor, ateara fogo a Lanka e agora, com a ajuda de Lakshmana, as forças do Senhor Ramachandra mataram todos os soldados Rakshasas. O Senhor Ramachandra pessoalmente matou Ravana, Mandodari e outras esposas lamentaram Ravana e, de acordo com a ordem do Senhor Ramachandra, Vibhishana realizou as cerimônias fúnebres de todos os mortos da família. O Senhor Ramachandra deu a Vibhishana o direito de governar Lanka e também concedeu-lhe vida longa. O Senhor libertou Sita Devi, tirando-a da floresta Ashoka, colocou-a num aeroplano de flores e levou-a até a sua capital, Ayodhya, onde foi recebido pelo seu irmão Bharata. Quando o Senhor Ramachandra entrou em Ayodhya, Bharata trouxe-lhe seus tamancos. Vibhishana e Sugriva seguravam um abano e um leque. Hanuman carregava uma sombrinha. Shatrughna carregava o arco e 2 aljavas do Senhor. E Sita Devi tinha consigo um cântaro contendo água dos lugares sagrados. Angada carregava uma espada e Jambavan, Riksharaja, carregava um escudo. Depois que o Senhor Ramachandra, acompanhado do Senhor Lakshmana e mãe Sita Devi, encontrou-se com todos os seus parentes, o grande sábio Vashista instalou-o no trono real. No final, o capítulo descreve sucintamente como o Senhor Ramachandra governou Ayodhya. Aqui é um resumo do Ramayana. Todo o Ramayana está aqui. E tem aqui é o resumo do capítulo. Nesse capítulo nós temos uma grande vantagem, que é ter os significados de Prabhupada. Às vezes nós vemos, naturalmente, muitos projetos artísticos serem lançados ao público na forma de livros, revistas em quadrinhos, né? Também desenhos animados e filmes, peças de teatro, mas nem sempre esses projetos têm o significado de Prabhupada.
Então, de certa forma, nós ficamos temerosos de cair em alguma armadilha sutil de filosofias corruptas que possam desviar a nossa compreensão da grandiosidade do Senhor Ramachandra e da sua natureza divina. Então isso é um perigo. Com Prabhupada explicando, nós podemos ouvir algumas coisas muito duras e pesadas que podem até agredir um pouco dos nossos traços culturais. Às vezes acontece, mas nunca correremos o risco de ter a nossa inteligência contagiada por desvios filosóficos desvios filosóficos da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, da escola da qual pertencemos. Então, os significados de Prabhupada têm essa grandiosidade. Os passatempos já são maravilhosos, mas o Ramayana não foi traduzido por Prabhupada. Prabhupada não traduziu todos os livros que ele gostaria de ter traduzido. Ele traduziu os que ele considerou que eram mais importantes para nós, devotos ocidentais, liderarmos o movimento, voltarmos à Índia, demonstrando a fé que desenvolvemos através da compreensão da filosofia apresentada nos livros que Prabhupada traduziu. Então essa era a intenção de Prabhupada e isso ocorreu. Então dessa forma, nós devotos ocidentais voltamos para a Índia e hoje a ISKCON, a Sociedade de Prabhupada na Índia, é muito ampla, muito desenvolvida, com milhares e milhares de seguidores e congregações muito ativas e participantes em todo o continente indiano, todo o país, subcontinente indiano, e também no mundo todo, né? Sabemos, chegou até Campina Grande, que é uma grande glória isso, né? Aqui estamos nós em Campina Grande, como parte desse desenvolvimento. Mas o objetivo de Prabhupada era retornar à Índia para mostrar aos indianos que praticavam o hinduísmo que o hinduísmo não era uma religião sectária que justificava ficar simplesmente brigando com o muçulmano, que eles deviam parar de brigar com os muçulmanos e cantar as glórias de Krishna através do Mahamantra Hare Krishna. Então Prabhupada conseguiu isso fazendo essa grande obra que ele fez, que é a instituição ISKCON de natureza internacional. Então aqui nós vimos um resumo. Sri Ramachandra Ki Jai.